levou para o Congresso uns caso de lúpus, aqui a gente viu um caso de PGA. Então, eu acho que a gente vai ver muita coisa autoimune pós-Covid, sabe? Com certeza, Dá com até medo. Dá certeza. até Isso medo, não né? tem dúvida, não, porque esse mexe com o sistema imune inflamatório, né? Com os eixos inflamatórios todos. Leonardo, quando a gente pode começar? Podemos, quando você liberar a gente. Gente, quem vai Primeiro, falar primeiro? Isso que eu ia perguntar. Quem quer falar? Letícia ou G? qual que você acha que dá mais sequência? Não, tanto faz. Como são temas assim diferentes, que a Gessilmara vai falar de estrutura de pesquisa em tempos de pandemia e a Letícia vai falar de programa de cooperação, acho que pode ser a Gessilmara começando, depois a Letícia, né? Sim, E a por gente, favor. acho que pode ser. Quando o Leonardo liberar aqui. Quem está assistindo, Lícia, só para eu me... Assim, como que é o evento? O evento é o seguinte, é a jornada científica do próprio Hospital Universitário, ela acontece já, essa é a 19ª edição. É para os alunos. É para profissionais do hospital, né? A gente teve um número de inscrições, Leonardo estava em 800 e... Nossa! 750, pois é, a gente teve um número de inscrições muito alto, 750, de forma que a gente não tem não só alunos, mas também profissionais e de outros hospitais da rede IBCE. Então, a gente tem tido, assim, uma participação intensa, interessante, muito trabalho submetido. A gente tinha vaga para 140 aqui na plataforma, né? 100, né, que a gente tinha. Mas a gente recebeu 145, aí a gente reavaliou. Uns trabalhos muito legais, sabe? Em várias áreas, assim. Muita coisa ligada à Covid, mas muita coisa de gestão, muita coisa de outras produções. Muito interessante. E aqui nas aulas, como essas aulas vão ficar na plataforma, depois, e assim, a maior parte das pessoas nesse horário está trabalhando, online, a gente está tendo uma participação que tem variado em torno de 30, 40 pessoas acompanhando online. Mas depois na plataforma aí a gente vai deixar, aí vai ter muito acesso. A ideia era essa mesmo, né? Eu quero Trazer. ver. Mas tem sido bem interessante, sabe? Assim, a primeira vez que a gente faz online, lógico, né? Assim, sempre foi presencial, mas tem funcionado muito legal. A maior parte dos participantes é de profissionais de saúde e estudantes, assim, os que estão acompanhando online. Mais estudante, que eu acho que tem mais disponibilidade de horário, né? As atividades da tarde, final da tarde, tem mais profissional de saúde. Aí, que é o finalzinho da tarde, acho que o pessoal consegue entrar mais, né? Mas assim, perfeito, tá tem sido ótimo. muito legal. Eu estava falando de anteontem que foi minha primeira apresentação como aluno foi numa jornada dessas. Assim, é uma jornada do HUB, ó, um tempão, deve ter sido a primeira lá, porque eu era aluna ainda. E assim, ó, é legal estimular esse ano os alunos a gente. Esse eu fiz mais pensando nisso mesmo. A aula do Olindo ficou muito interessante, que era bem beabá, assim, de como você deve as armadilhas, né, da pesquisa, que a pessoa animada, achando que vai dar tudo certo, que ela vai publicar no Lancet e tal, né? E aí depois assim não tem verba, dá errado, não consegue recrutar os pacientes, né? As dificuldades da vida real, né? Foi muito interessante, né? Para estimular o pessoal. Eu acho que eu vou começar, Leonardo, tá? Nós vamos abrir então. Quando você pode falar, pode ser? Então, bom dia a todos. Eu agradeço muito a presença de todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Meu nome é Lícia Mota, eu sou reumatologista do Hospital Universitário de Brasília e sou a professora da pós-graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Nós estamos hoje na 19ª Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília. Essas atividades da jornada, elas continuarão até o dia 27 de novembro. Então, lembre-se que você pode se inscrever nas atividades por blocos. Então, quem não se inscreveu em uma atividade para amanhã ou depois, pode se inscrever ainda. E a cada atividade você deve se inscrever separadamente.
Eu pediria aos participantes que estão conosco aqui, os que estão assistindo, que mantenham as câmeras e os microfones desligados, né, para a gente evitar aqui participações, né, surpresa durante a apresentação. E eu peço às nossas palestrantes que habilitem a câmera por enquanto e na hora que forem falar, habilitem o microfone também. Fique à vontade se quiserem desabilitar a câmera durante a apresentação da outra palestrante. Hoje nós temos aqui uma honra muito grande de receber duas queridíssimas colegas, duas grandes pesquisadoras que nos dão a honra aqui de participar conosco para discutir assuntos muito relevantes. Nós temos a doutora Gessilmara Cristina Salviato Piledi, que vai nos falar sobre estrutura de pesquisa clínica em tempos de pandemia, e a doutora Letícia Cauano Dourado, que vai nos falar de programas de cooperação internacional. Vou apresentar as duas logo, porque elas vão falar na sequência e depois nós vamos ter uns minutinhos aí para responder as perguntas aqui no chat, interagir um pouquinho mais. A doutora Gessilmara é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, FMRP USP, tem mestrado e doutorado pela mesma instituição, é reumatologista e reumatologista pediatra pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, atualmente exerce atividades como professora de pediatria e responsável pela reumatologia pediátrica na Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata, FACIB, é pesquisadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Hospital Amor Barretos e responsável pela criação do Centro de Pesquisa Clínica Integrado da Instituição Pio XII, Hospital do Amor, Unidade Nossa Senhora. É coordenadora da de doenças endêmicas e infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia e membro do Comitê Interdisciplinar de Farmacovigilância em eventos adversos pós-imunização. A doutora Gessilmara tem um trabalho muito interessante agora durante a pandemia, né, sobretudo à frente de pesquisas com o COVID em pacientes com doenças reumáticas e também atualmente envolvida na pesquisa com vacinas. Então, ela tem muito a nos acrescentar sobre como fazer pesquisa, né, como estruturar pesquisa nesse período. E a doutora Letícia formada aqui, é prata da casa, né, Letícia? Formada aqui pela Universidade de Brasília, é doutora em medicina na área de pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, tem especialização em doenças intersticiais pulmonares pela FMUSP, residência médica em pneumologia também pela mesma instituição. Ela é especialista em terapia intensiva pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, em pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Atualmente ela é pesquisadora do INSERM, na Universidade de Paris, na França, pesquisadora clínica do Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração, do HCOR, médica pneumologista do HCOR, médica pesquisadora do Grupo das Doenças Intersticiais Pulmonares da Divisão de Pneumologia da FMUSP, e a doutora Letícia atualmente está residindo em Paris e nos deu aqui a honra de, né, deixar suas atividades para comparecer conosco e compartilhar um pouco da sua experiência, que é bastante vasta, e sobretudo aqui na parte de programas de cooperação internacional, o que a gente ainda precisa crescer muito no Brasil, né? Aprender a participar de programas de cooperação internacional. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Gessilmara, depois para a doutora Letícia, e aí a gente vai conversando depois. Postem suas perguntas no chat, tá? Nós vamos recebendo as perguntas aqui e eu vou repassar para essas duas queridas aqui quando a gente terminar as apresentações. Meninas, muito obrigada. Eu apresentei vocês aqui formalmente, mas as duas são amigas, são pessoas extremamente queridas, são pessoas inspiradoras, batalhadoras, são mães, são mulheres, são médicas, são professoras, são pesquisadoras, e assim, são pessoas que inspiram muito, muito, muito. É um grande prazer, uma grande honra contar com vocês aqui na nossa jornada científica do HUB. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu já estou na tela aí, o Eli. Estamos vendo vocês duas agora. Se quiser compartilhar, pode falar, Gessilmara. Bom dia a todos. Agradeço muito, muito esse convite e essa apresentação tão querida. Realmente a Alicia é uma das pessoas mais inspiradoras para mim, assim, eu gosto muito, ela sabe, admiro,
tenho um carinho enorme, é uma amiga querida que a gente construiu ao longo do tempo, e através da admiração, eu acho que se constroem relações muito boas. E o que eu quero... eu não sei se a minha tela está compartilhada. Ainda não. Bom, se ele puder compartilhar a minha tela, eu acho que os meninos aí puderem compartilhar. Está compartilhando, está começando a compartilhar. Realmente foi muito interessante a apresentação, porque olha, foi uma das aulas, eu fiquei muito honrada com esse convite. É um momento realmente que eu estou me dedicando mais esse ano, por incrível que pareça, assim, eu falo, a estrutura de pesquisa em tempos de pandemia, e na verdade nós tivemos muitos desafios, mas assim, as oportunidades dentro da diversidade, elas vêm, e se você sabe aproveitá-las, né? Então, a oportunidade para a pesquisa, ela foi muito intensa esse ano, mais do que sempre foi. Então, realmente foi um ano intenso, posso dizer, e de muitas oportunidades dentro da pesquisa, né? E isso nos fez conhecer um trabalho em equipe, oportunizou a criação de grupos. Então, foi um aprendizado e um legado que vai ficar para a vida toda, em várias áreas, né? Da ciência, pessoal, profissional, em todos os sentidos. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz de preparar essa aula, e ela realmente tem o intuito de ser bastante inspiradora, tá? Então, vou assumir aqui para eu poder passar. Mas, assim, eu acho que primeiro eu vou só falar dos desafios. Eu achei essa frase muito interessante, que realmente abriu-se muitas oportunidades em diversas áreas, né? Nesse período, dentro da ciência comportamental, para entender como ficou a vida dos brasileiros em todos os sentidos, né? Isso, eu fui inspirada a escrever essa frase, eu acho que vendo o trabalho todo do pessoal de Brasília, eu acho que quem tinha que estar falando muito aqui são eles que me inspiraram a fazer essa aula, o trabalho e toda a construção que foi feita aí. Eu acho admirável, e o Brasil precisa conhecer todo o trabalho que vocês fizeram, essa construção foi incrível, né? E isso transita e permeia por todas essas áreas aqui. Mas tem duas coisas muito interessantes que eu acho que tem que ser levantada enquanto, não sei se desafios, mas para fazer a gente pensar. Nós estávamos falando aqui em termos de referência, né, em que acreditar. Também a pandemia nos trouxe uma infemia muito grande, né? A informação veio de uma forma tsunâmica, nos invadiu. E a polarização das opiniões para todos os lados. Então, todo mundo se empoderou um pouquinho dos saberes, né? A ciência, que tem um lugar mais, assim, vamos dizer, num lugar considerado um pouco mais respeitável em relação aos saberes, em relação do que se deve ou não fazer, existe a expressão à luz da ciência. Então, nós que somos da ciência sempre temos, obviamente, essa obrigação. E nesse momento, para nós, talvez esse foi uma... Porque a oportunidade para fazer pesquisa, ela veio muito ampliada e realmente de uma forma inesperada até, né? E o preparo, quanto os nossos pesquisadores e quanto todos estão preparados frente a essa infemia, essa fakeemia, tudo isso que aconteceu. E a ciência se tornou muito polarizada e influenciada pelo social, pelas mídias, pelas mudanças políticas, tudo isso influenciou muito. A ciência ficou, assim, um vidro meio nebuloso, né? Ficou uma área bem nebulosa de trabalhar, e a responsabilidade de quem está à frente da ciência de conseguir, pelo menos um pouco, filtrar tudo isso, né? Eu entendo, pelo menos para mim, e acho que para muitos dos nossos colegas, se a gente parar para pensar, esse foi o nosso maior desgaste, né? Essa questão de esclarecer, de tentar buscar o que tem de bom, porque teve muitas publicações que foi sem revisão,
de pares, né? Publicações antes de serem informações que vêm na mídia antes de ser publicada, ou que não tem a validação. Muitas coisas aconteceram nesse sentido. Então, esse filtro, isso para mim foi o maior desgaste. Tentar separar o joio do trigo não está fácil. Isso está consumindo mais o nosso tempo, que poderia estar sendo dedicado em produzir ciência. Mas é a nossa obrigação também, enquanto comunicadores, enquanto formadores de opinião, tentar, pelo menos, manter um nível de entendimento, de esclarecimento para o público, de uma forma geral, um pouco mais respeitável, um pouco mais transparente e confiável, né? Acho que esse é um desafio muito grande que nós tivemos esse ano, em relação a fazer ciência e manter a ciência em respeito, né? E porque muito também ficou essa questão, ciência não é mágica, né? Não tem como se produzir nada tão milagrosamente assim, né? Tantas informações chegando, tem coisa, eu falo, ninguém faz milagre. Óbvio que existe, ao mesmo tempo, tem a outra questão, o tempo, a celeridade com que tudo é necessário, é tudo para ontem. Você tem que estar, as mudanças são, a dinâmica é enorme. Eu falo, tudo que a gente fala de Covid, você tem que datar e colocar hora, né? Que amanhã já está diferente. Isso nas pesquisas também. Estou participando de pesquisas de vacina, eu falo, só nesse final de semana, era para eu estar aqui na segunda, de domingo para segunda se marcou uma reunião de uma das pesquisas, a outra mudou totalmente o cenário, e você tem que mudar do dia para a noite tudo que você tinha planejado para o dia seguinte, né? Em termos de recrutamento de participantes, voluntários para pesquisas de vacina. Então, o ambiente é muito dinâmico, é muito acelerado, e o cuidado que a gente tem que ter de não ser levado aí pelo esse bloco de areia, parar e pensar, meu Deus, e agora? Vamos tentar conduzir com serenidade, com bastante sabedoria, tudo neste momento, que tudo se quer, que a maioria dos processos se entende como sendo mágica e com uma celeridade enorme. Então, manter a ciência de qualidade e de confiabilidade com sabedoria tem sido, para mim, o maior desafio. Estou compartilhando com vocês aqui, fui preparando essa aula e pensei em passar para a importância de parar, gente, de parar, pensar e refletir, principalmente, e fazer uma visão crítica de tudo que tem chegado até nós. Tem muitos alunos aqui e eu gostaria de deixar essa impressão para eles, tá? E a partir de agora, eu quero motivá-los, né? Porque também fazer ciência é uma paixão. Para mim, é uma grande paixão. E uma arte. Em homenagem aqui a tanto, não só a Alicia, né? Que eu adoro todo mundo aí de Brasília, admiro muito por toda essa capacidade que eles têm de unir a ciência a todas as formas de arte, porque eu respeito todas e adoro as formas de arte. Se fosse possível passar só um pouquinho desse vídeo. Sim, vou passar ele agora. O intuito aqui é para motivá-los, e nós vamos assistir um pouquinho, eu vou dizer para vocês. Vocês viram? Eu sei que a gente podia ficar aqui a manhã inteira, né? É maravilhoso essa peça, eu adoro, né? E agora vamos compartilhar aqui a tela. Então, o porquê que eu trouxe esse pedacinho que a gente poderia ficar aqui ouvindo é Storm, né? Essa peça, né, do Yunis aí com toda a sua orquestra. E o que a gente tira disso? Por que a motivação, né? Mesmo na tempestade... Opa, peraí que agora eu vou passar aqui, tem que chegar lá, passar as nossas... chegar onde a gente estava aqui. Que mesmo na tempestade, a gente consegue tirar o mais bonito. E vocês viram o quanto a perfeição, por mais que havia momentos de aceleração na música, por que chegou nesse momento de êxtase? Que você viu êxtase na fisionomia de todos eles se apresentando, porque o respeito
do momento de cada um tocar ali, a beleza de cada instrumento, a perfeição de cada um e quanto esse conjunto é harmônico, né? E quando a gente conhece, se a gente visse os bastidores e o ensaio para chegar neste momento, com certeza isso levou muito tempo para chegar a esse momento, essa perfeição e esse êxtase e essa satisfação pessoal. E isso é ciência, né? Quando a gente conhece cada pedacinho, cada momento que se passa, entende por que precisam de todos esses momentos. E quanto é especial o trabalho em equipe, o respeito de cada um, para chegar no final, nesse objetivo final, isso é fazer a melhor da ciência. E quando a gente admira, a gente passa a gostar muito e querer fazer parte disso, né? Mas a gente só acontece quando a gente entende cada momento, cada pedaço, a importância de cada parte dessa orquestra para ela reger. Assim como a apresentação, eu ia colocar aqui, mas em homenagem à Alice, mas depois ela pode dizer, uma apresentação de balé, quanto tempo fica assim o ensaio, quanto cada um tem o seu papel e o quanto cada um tem que deixar o outro brilhar naquele momento e respeitar e admirar e querer crescer junto. Isso é fazer ciência. Essa é a razão pela qual eu entrei e comecei. Então, eu queria falar um pouquinho aqui para motivar vocês. Quais as razões para entrar na ciência, na pesquisa? Ciência, sinônimo de pesquisa também, né? Nesse sentido. Então, eu queria recomendar aqui um dos livros que me motivou, que eu li quando estava na faculdade, e com certeza foi uma das minhas influências maiores para ir para a área acadêmica, para ir para a área da ciência, para fazer pesquisa. Esse Rio da Consciência, ele é lindo, ele é a viagem de descobertas gente, fugiu aqui do... ai, meu Deus, foi a viagem para Galápagos, o livro é sobre a... Eu vou lembrar aqui o nome e vou falar para vocês, porque ele é maravilhoso. Eu estava aqui, eu já li mais de uma vez, eu li de novo recentemente, até para passar para discutir com alguns alunos de pós-graduação. Quem que desenvolveu, gente, o nome, a teoria da... Hã? Darwin, é a viagem de Darwin, né? É uma conversa com Darwin, desde tudo que ele fez, da viagem para Galápagos. Então, é uma viagem na consciência em tudo de Darwin. Ele analisando todas as descobertas, fazendo uma análise crítica de tudo que ele fez, que ele descobriu durante todas as viagens dele. É incrível, né? É um convite a entrar para a ciência, pelo menos para mim, e gostaria de contagiar e compartilhar com vocês. E também, quais seriam o que você procura dentro de você em relação a ir para a pesquisa, fazer pesquisa nesse momento, principalmente de tantas incertezas, né? Tantas inseguranças. Óbvio que tem um valor intelectual, de conhecimento, que para todo mundo isso é muito óbvio aqui, o valor moral, que nós não podemos negar, que ele é muito forte em quem trabalha com ciência e quer ir para a ciência, que é trazer realmente alguma resposta para a humanidade, melhorar a situação de vida, nesse momento que motiva as pessoas. Quero ajudar a sair dessa situação, trazer um bem comum, descobrir alguma coisa que possa... ser o tratamento de uma doença incurável, melhorar a vida das pessoas. Então, essa é acho talvez a força motriz maior. Mas nós não podemos deixar o valor pragmático também, que traz um pouco para o pessoal, né? Que vai dar visibilidade, que você vai se tornar uma voz, você vai se tornar mais capaz de apresentar uma aula, você vai aprender a ler um artigo científico e saber interpretá-lo e poder passar essa mensagem para outras pessoas, aprofundar num assunto, expressar melhor suas ideias. Então, esse é um ganho pragmático, né, pessoal, que vem junto com a execução para fazer ciência. Então, acho que esses valores, essas são as motivações.
E aqui é só uma brincadeira aí com vocês, porque como a ciência, eu falo, nós estamos aí num momento em que a ciência sai de um patamar talvez de respeito maior e tem sido bastante questionado, e a nossa função neste momento, quem está iniciando na ciência, isso que eu queria mostrar para vocês, a importância da qualidade, de chegar naquele nível de apresentação, naquele nível de qualidade, independente da celeridade com que a gente faça as coisas, né? Porque tudo, ó, ter doutor e ter PhD no nome, né? Sempre foi algum status, mas não leve só o status. Eu falei do valor moral e do valor pragmático. Talvez o status, o valor pragmático, que te habilita a ser um porta-voz. E aí, que o valor moral não fique perdido nunca, para que você seja realmente um porta-voz, mas com responsabilidade frente a tudo aquilo que a gente está falando. Porque indo na frente com o CRM, por exemplo, qualquer tipo de pronunciamento, ele tem seu peso, ele tem muito peso. E isso é uma responsabilidade muito grande, que temos visto colegas com PhD, com CRM, fazendo alguns pronunciamentos que são infundados, que não são baseados em ciência. Então, não é porque tem um título que a gente tem que fazer isso como sinônimo de ciência, tá? Então, cuidado também. E muita consciência moral, juntando todos esses valores para se tornar um bom cientista e um bom pesquisador, tá? Agora nós vamos entrar numa parte menos filosófica aqui da aula, e eu queria dizer um pouquinho para vocês das diferenças, né, para entrar um pouquinho na pesquisa clínica. Por que pesquisa? O que é pesquisa clínica e o que é pesquisa acadêmica, né? Eu trabalho nas duas pesquisas. Falo que, assim, tem pessoas que são muito mais apaixonadas por uma do que outra, mas a paixão é muito importante. Diferenças básicas, né? O que é pesquisa acadêmica? É que vocês conhecem, sensu lato, sensu stricto, fazer mestrado, fazer doutorado, começar por uma iniciação científica, que é muito interessante. Algumas faculdades já estão oferecendo no currículo fazer no meio tempo, fazer um PhD também, né? Que isso é bem interessante, se você quer, junto com a sua formação médica, se tornar um pesquisador, né, durante a sua formação médica, isso também agrega bastante valor, mas, voltando, precisa gostar, precisa querer, realmente, admirar, entender e valorizar todos esses momentos, que ele demora um pouquinho, mas a gente chega lá. E quando chega lá, dá aquele êxtase mesmo, aquela sensação de missão cumprida muito boa para a apresentação da nossa orquestra, que é a apresentação dos nossos resultados de uma pesquisa feita com qualidade bem-sucedida, né? E, geralmente, o que mais, como a Alice até estava falando, que eu acho que vocês viram aí durante, talvez os maiores desafios aqui da pesquisa acadêmica, que nós temos que buscar fomento, né? Nada se faz de graça, nada se cria do dia para a noite. Então, a gente precisa de tempo para poder executar bem essa pesquisa, precisa de estudar muito, entender do assunto e ter financiamento para que ela aconteça. E aí a gente tem que buscar nesses órgãos de fomento de pesquisa nacional, que nós temos muitos aqui, talvez tenha algum específico aí de Brasília, né? E quem é responsável? E acho que a maior diferença, né, também, tanto de onde vem o dinheiro, é a concepção da ideia, né? Quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, o investigador ou o pesquisador, o principal, ele é responsável desde a concepção da ideia. A gente fala, você pega seu bebê que você quer fazer ali, você cuida dele até ele andar sozinho, né? Até ele criar asas. Então, é cuidar daquela sua ideia e ter essa concepção inicial e fazer ela chegar ao resultado. Como isso eu falo? O que é conceber uma ideia, né? Pensar é você fazer a pergunta. O que eu quero fazer? O que eu quero estudar? Isso é muito importante. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você quer fazer. Porque aí você vai fazer com qualidade e com entusiasmo e com muita... E dedicar seu tempo a isso, que também tempo é extremamente importante, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Primeira pergunta, o que você quer fazer? Sua introdução para escrever um projeto é explicar por que você quer fazer aquilo.
Seu objetivo é exatamente o que você quer fazer. Aí você vai descrever como, pelos métodos, como que você vai chegar aos resultados para provar aquela sua hipótese, que é o seu objetivo. Você tem uma hipótese, você explica por que você fez essa hipótese na introdução, você nos métodos explica como que você vai chegar nos seus resultados, aí você descreve seus resultados e depois discute acerca deles. E isso vai gerar uma publicação. E aí vem o valor pragmático de você ser compensado por tudo que você fez. Então, essa é a pesquisa acadêmica, tá? Na pesquisa clínica, são algumas diferenças, principalmente no fomento. Dinheiro já vem pronto, você não tem que brigar por ele, tá? Essa é uma grande facilidade. Só que você tem que ter uma estrutura muito bem feita, que eu vou passar aqui a seguir, porque algumas exigências são maiores, né? E você, simplesmente, como investigador, você vai executar. Só que você é responsável por todas as fases da execução e, principalmente, pelo indivíduo voluntário na pesquisa, seja ele saudável, seja ele com alguma patologia, tá? E você é totalmente responsável por esse indivíduo do começo, do meio até o fim que se desenvolva. E o dinheiro, geralmente, o fomento vem de um patrocinador da indústria, tá? E aqui você não é o mentor da ideia, não é você que desenha o estudo, não é você que concebe o estudo, você só vai executá-lo. E provavelmente você não vai participar dos desfrutes finais, que é a publicação ou mostrar os resultados desse estudo. Mas é muito interessante que você participa de situações que vão oportunizar, nós vamos mostrar aqui a seguir, oportunizar, trazer a chance de testar novos medicamentos, novas vacinas, como é o cenário atual das vacinas para a Covid, né? Antes delas serem registradas. E você trabalha em chegar nesses resultados. Você está fazendo parte dessa história, ajudando a transformar de qualquer forma. As duas, o pesquisador ajuda a transformar a história, ele tem a parte moral de fazer coisas para o bem. Essa tem que ser a motivação maior em ambas as histórias. Essas são as diferenças básicas, depois nós estamos aqui para esclarecer. E aí, para o desenvolvimento, por exemplo, de um medicamento, de uma vacina, independente se ela tenha o fomento da indústria ou se ela seja uma pesquisa acadêmica, começa pela pesquisa básica, que a gente está dizendo que, por exemplo, é o pré-clínico. E é nesse ponto aqui, por que eu trouxe essa figura? Porque tem muitas questões hoje, eu vou transformar todo esse contexto falando um pouquinho das pesquisas de vacina, porque eu acho que é uma curiosidade geral. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 240 vacinas registradas em teste. Em qual fase dessas daqui essas vacinas estão? A grande maioria está nessa fase pré-clínica, que é essas etapas aqui, primeiras etapas, que são chamadas de pré-clínica, ensaios pré-clínicos. Muitos desses são desenvolvidos na área básica. E o que é o translacional, medicina translacional? A medicina translacional, ela existe uma conversa dessa fase até chegar a essa fase, que é que o produto vai chegar no indivíduo, ele vai fazer o bem mesmo. Então, é muito importante que essas pessoas conversem, a gente fala às vezes brincando, né? Para não se perder tanto tempo desenvolvendo a rebimboca da parafuseta, que não vai adiantar nada, não vai agregar nada, não vai chegar lá no fim importante para tratar ninguém ou não vai resultar em nada. Então, essa conversa de começar a pensar numa ideia, como nós vamos fazer essa ideia, se ela vai chegar lá na frente e ter um resultado final, essa é uma pergunta muito importante. É a base da medicina translacional, que é essa conversa entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica, né? Então, essa pesquisa básica, ela dura muito tempo, de 3 a 6 anos. E é isso que está sendo questionado. Nossa, como que normalmente são uns 10 anos para que um produto seja, desde a sua ideia, ele venha a ser comercializado. Ou uma vacina, ou um medicamento. O mais rápido que a gente conhecia até então foi de 4 a 5 anos, né? De uma vacina, por exemplo. Então, o que acontece aqui hoje? Essa fase pré-clínica não é que está sendo pulada,
estão se aproveitando muitas plataformas que já se conheciam e o aceleramento foi feito por conta da necessidade, mas acho que aqui é bom, né? Porque houve muita injeção financeira, teve dinheiro para que as pessoas pudessem realmente fazer com que essa fase fosse acelerada, aproveitando plataformas já existentes para o desenvolvimento das vacinas. Então, realmente, aqui se encurtou bastante o espaço de tempo, tá? E por isso que hoje nós temos 42 vacinas, até ontem, no portfólio da OMS, registradas em ensaios clínicos, que já estão nessas 3 fases. O que são as 3 fases clínicas? Que é importante esse esclarecimento para a gente entender as fases que as vacinas estão passando. Por exemplo, fase 1, se testa pouquíssimos indivíduos saudáveis para a gente ver principalmente a questão de dose. Qual seria a melhor dose que vai acordar o sistema imune, que vai gerar a produção de anticorpos, que é o primeiro objetivo esperado, que não significa eficácia, mas significa o sistema imune respondeu. Foi efetiva, foi eficiente essa dose. Então, testa-se várias doses. Chegando à conclusão, qual é a dose? Vamos testar num número um pouquinho maior, para realmente ver se essa dose é boa e se ela é segura. A fase 2 é para testar em torno de 100 a 500 indivíduos para secar a questão de segurança. Não dá nenhum evento adverso grave, gravíssimo, ou alguma coisa inesperada que já mostra, não, vamos parar por aqui, vamos dar uma voltada, que nós precisamos rever alguns conceitos. Então, passando por isso não tem como apressar. Isso é importante dizer. Fase 1 e fase 2 não tem como apressar. Elas não podem ser puladas, desculpa. Elas podem ser aceleradas, porque você pode incluir 20 a 100 pessoas em um dia, como em um mês, né? Então, é que isso tudo foi feito muito rápido, mas não se pulou. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ver nas vacinas que estão sendo testadas, se elas respeitaram essas fases, todas elas os dados foram demonstrados, validados e foram aprovados pelos órgãos regulatórios para que elas pudessem ser registradas para essa fase. Então, o que a Anvisa faz? Ela olha fase 1, fase 2, para ver se está tudo certo, para poder registrar como estudo de fase 3, tá? Não é como para poder usar, para poder iniciar os estudos de fase 3. E aí, os estudos de fase 3 são esses que nós estamos vivendo, que tem em torno de quase 20, 18 vacinas, eu acho, já em fase 3 no mundo, tá? Das 42 que estão em etapa clínica. Nessa fase 3, a ideia é se vacinar muitos indivíduos, e a maioria dos estudos de vacina tem ultrapassado essa meta, pelo menos 6 mil, para ver segurança. E é isso que eu falo do tempo. Nós podemos incluir 6 mil indivíduos, não precisa desse tempo, tá? Não é que está sendo assim, pulado fases, estão se encurtando as fases. Então, a fase 3, ela tem sido feita muito rápida. Essa inclusão dos indivíduos, às vezes, tem acontecido em semanas. E aí, se você inclui em semanas, você tem um N, pelo menos de 6 mil, para se verificar segurança. Então, em questão de segurança, isso é muito importante. E para que isso possa se exercer, como esse conselho aí que eu faço parte de farmacovigilância, tem um conselho de segurança que ele fica montado com pessoas que não estão participando do estudo, que são especialistas, que vão receber os dados caso haja uma paralisação do estudo, teve um evento adverso grave, gravíssimo, um óbvio ou inesperado, que não era para ter acontecido, vai para essa comissão de segurança, que analisa e fala, não, para tudo, nós precisamos analisar isso aqui melhor, vamos chamar mais especialistas para se relacionar se o que aconteceu é causal ou casual. Quer dizer, foi consequência da vacina, foi causal, ela é relacionada à vacina ou não, né? Então, por exemplo, do estudo do que aconteceu da paralisação do Butantan, teve um óbito, mas viu-se que o óbito, como assim, a pessoa fosse atropelada, foi um óbito, estava durante o estudo, mas não é pela vacina, né? Então, dando um exemplo assim, diferente do que aconteceu do estudo da Janssen, que houve uma paralisação de mais de 3 semanas, que foi um caso
de um jovem que teve um AVC por um coágulo com 26 anos. E não se chegou, esse comitê de segurança ficou muito tempo avaliando e não se chegou à conclusão se foi ou não dá nem para falar que sim e nem para falar que não. Por isso, ele exigiu que o FDA colocasse, e aqui na Anvisa também, no termo de consentimento, que esse evento aconteceu. Foi uma emenda do estudo, e aí isso passa, a Anvisa exige, isso passa de novo pela CONEP, onde os estudos são aprovados naquele formato, naquele desenho, para serem executados. E isso tudo com muita transparência, para que todo mundo possa estar vendo o que está acontecendo, né? Esperamos que essas fases 3 sejam finalizadas, porque só quando elas forem finalizadas que nós vamos poder entender a segurança real e a eficácia. Como que vai ver eficácia? Esses estudos aqui, eles têm que ser duplo cego, né? Tem o grupo placebo e o grupo vacinado totalmente cego, tanto quem recebe quanto quem aplica, para que no fim se abra o estudo e veja se no grupo placebo teve mais casos Covid do que no grupo vacinado. É só assim que a gente vai falar em eficácia, tá? Isso ainda a gente não tem como dizer que nenhum estudo foi aberto cegamente. Então, com o tempo, produção de anticorpo não é correlato de proteção, porque a gente não sabe nem isso em relação à própria doença. Então, essas respostas todas vão vir com o tempo, e é o tempo mesmo, depois de 1 ano, 2 anos seguindo, pós-marketing, que essa é a outra fase, que é a pós-comercialização, que chama-se uma fase de farmacovigilância, que a gente vai poder ter uma visão mais ampliada, real, de eficácia e segurança. Desculpa ter tomado um tempo aqui, mas eu achei que era importante de esclarecer. Agora é mais rapidinho, só para mostrar como o Brasil está em relação à participação de estudos clínicos, né? Ele está num ranking em torno de 20, assim, local no mundo. E agora teve um arranque, vamos dizer. Isso era até o ano passado, essa da Interpharma do ano passado. Isso é pesquisa clínica patrocinada pela indústria, tá? E desde o ano passado, esse ano, houve um crescimento e coisas inéditas aconteceram. Por exemplo, a gente entrar em estudos globais de vacina, por exemplo, ao mesmo tempo que os outros países, como Europa, Estados Unidos, entram. Geralmente começa em outros locais, depois se inicia aqui, pelo regulatório, pela demora. Este ano, não. Nós vivemos uma situação muito ímpar e diferente, tem que se aproveitar mesmo essa oportunidade para que isso não se perca, né? Do nosso regulatório estar mais atento, mais rápido, mais ágil, para que a gente possa acompanhar o movimento dos estudos e sair desse ranking de mais de 20º lugar e poder participar, porque nós temos qualidade, temos pesquisadores, temos centros bons de pesquisa sendo realizados para poder participar de igual para igual na pesquisa clínica global, né? E de que áreas que tem mais? A oncológica vence aqui no Brasil, tem realmente uma cultura de estudos oncológicos, a gente vê aqui da área de vacina como era pequena, então agora existe já essa inversão, está se invertendo essa cultura, eu acho que a gente tem grande chance de mudar essa situação, né? E aí, quais são os pilares para a gente montar? Então, quem tiver interessado em começar a pesquisa clínica, então, eu gostei desse negócio, quero começar a fazer, quero participar desse movimento que o Brasil está se engajando aí, né? Então, nós precisamos de recursos humanos aqui qualificados, pessoas que trabalham dentro de boas práticas, que tenham treinamento em pesquisa clínica, que existe realmente uma qualificação específica para esse trabalho, tanto de boas práticas clínicas de humanas, laboratório, infraestrutura, transporte de materiais, etc. Uma estrutura física também, com tudo calibrado, comprovado, tem que ter tanto a parte de atendimento quanto o hospital de retaguarda para poder estar atendendo caso haja alguma coisa, e tem que ter um planejamento de estar atento e vigilante com a qualidade dos dados. Tudo em pesquisa clínica tem que ser registrado, bem registrado num documento-fonte, para que se passa para o patrocinador vai ter monitores vigilando isso o tempo todo, para que isso seja feito da melhor maneira possível e tentar reter o indivíduo da pesquisa e ter um bom gerenciamento e, o mais importante, os voluntários. Estar num lugar que tem uma estrutura e ter voluntários e qualidade para a captação desses voluntários aí. No contexto hospitalar, né,
tem que ter todos esses serviços bem organizados aqui, que vocês têm aí, principalmente o Comitê de Ética em Pesquisa, para poder dar uma celeridade no processo e a confiabilidade também, né, para que vem várias emendas, você tem que estar tramitando isso para poder acompanhar o ritmo em que os estudos estão acontecendo, tá? Então, resumindo aqui, o que é o trabalho de pesquisa clínica? É um trabalho em equipe, ele vai gerar conhecimento científico, sim, apesar de ser no seu autor da ideia, mas você vai participar da geração de conhecimento científico, essa é a parte moral e que nos motiva, e vão levar a possibilidade, como eu disse, a terapias inovadoras para muitos indivíduos que não têm acesso a essas terapias normalmente no SUS ou em outro local. Então, a gente leva isso e o atendimento é diferenciado, esse acompanhamento dos participantes de pesquisa, ele é mais próximo. Então, essa proximidade com os profissionais da saúde que seguem, isso faz toda a diferença também nesse sucesso terapêutico desse participante, desse paciente, de uma forma geral, né? A formação de profissionais de saúde qualificados, melhorar a qualidade de vida, ter participantes do estudo, né? E também a questão da população como um todo, que é, por exemplo, se descobrir a vacina, ajudar a participar da descoberta de uma vacina eficaz e segura, que é a única solução. Nós estamos vendo tudo voltar. Enquanto o último país não terminar o último caso de Covid, nós ainda vamos ter essa pandemia rondando, né? Então, a vacina realmente é a solução que vai chegar para todos nós e participar desse momento histórico é muito importante, ou como pesquisador ou como voluntário de pesquisa. Então, essa é uma sugestão para todos que estão aqui, né? E a inovação em saúde, porque a ciência é o que traz inovação. A importância de tudo feito com ciência boa. E o Brasil tem qualidade humana, tem pesquisadores maravilhosos, nós temos como mostrar o que é a ciência brasileira. E eu acho que, nesse sentido, nós hoje estamos mostrando mais. Esses são os maiores aqui pilares e desafios aí da pesquisa clínica, voltando a falar da qualidade, a consciência dos dados que tem que ser feita e registrada todos, né? Aderência ao protocolo. Não pode se perder. Entrou no estudo, tem que garantir que esse participante vá até o fim. Não adianta nada. Ele vem, por exemplo, tomar vacina e não participa das visitas adicionais. Como é que a gente vai saber se ela é segura, se ela é eficaz, se ela gerou anticorpo, se você não tem esse indivíduo para ir até o fim? Nós nunca vamos chegar a nenhuma resposta se quem entrar no estudo não for acompanhado, né? E também, de qualquer forma, para finalizar, eu gosto muito desse ditado, compartilhar com vocês, que eu acho que para a gente ter uma carreira brilhante, em primeiro lugar, nós precisamos ser humanos, né? Como diz Jung, né? Para tocar a alma de alguém, a gente tem que ser um ser humano, tem que ter a sua alma, né? Para tratar alguém, para fazer qualquer tipo de acesso a uma pessoa. Então, eu acho que essa é a melhor área, e não tem competição, né? Que não existe muito fazer ciência também, que seja uma competição saudável. Eu coloquei isso aqui porque a gente vive isso muito no meio. Então, minha mensagem final é que ciência, que pesquisa seja feita para somar, que a gente aprenda a trabalhar junto, cada um com seu pedacinho, ela agrega valor, e aí, se somando, se constrói muito mais. Se as pessoas se unissem para fazer a ciência, por exemplo, eu tenho certeza que a solução vai ser mais rápida da pandemia. Hoje nós temos visto muitos grupos se associar, mas mesmo assim, mais de 200 vacinas, para quê? Né? Tantas sendo estudadas. Se essas pessoas estivessem preocupadas em fazer suas próprias pesquisas, estivessem unidas, né? A gente talvez encurtasse mais ainda esse resultado final. Então, que a competição seja saudável, mas que as pessoas aprendam a somar. Então, essa eu acho que é a minha mensagem final que eu queria deixar aqui e agradecer imensamente essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, Gessilmara. Muito obrigada, Gessilmara, pela apresentação,
que trouxe várias informações técnicas sobre a pesquisa, mas também muitas reflexões, né? Muito olhar aí humano. E eu convido, então, agora a doutora Letícia, então, para fazer a sua apresentação. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, Alicia. Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando bem. E já vendo a sua tela aqui. Tá, perfeito. Então, tá bom. Então, eu fui convidada, eu agradeço o convite. Bom, eu agora que não estou vendo a minha tela, peraí. É que vai compartilhar por aqui. Pronto, agora está compartilhado. Você tem que só assumir o controle agora. Onde está assumir o controle dos slides, você pode assumir. Take control. Ah, tá ótimo. Ok. Eu queria agradecer, então, o convite de estar aqui falando de um tema tão interessante, que é a internacionalização, né? Projetos de cooperação. Então, eu vou focar, então, nessa coisa de internacionalizar a carreira, um serviço, e por que a gente teria interesse de fazer isso, como a gente faz isso, em que momento isso é adequado, tá certo? Vou abordar, então, esses temas. Não tenho nenhum conflito de interesse para declarar em relação a esse tema. E só para definir e colocar a gente na mesma página, então, quando eu falo de internacionalização da carreira, eu estou me referindo a uma parceria de pesquisa que é estabelecida com um grupo no exterior, e um grupo que seja reconhecido na área do conhecimento em questão, mas não necessariamente necessita se morar fora para realizar esse objetivo. Então, é sobre isso que eu vou falar, tá certo? A gente poderia pensar em, como você vai se tornar médico nos Estados Unidos, eu não vou abordar isso, eu vou abordar você sendo pesquisador no Brasil, como que você transforma a sua pesquisa num produto que pode, então, servir de troca e conexão com outros grupos, ou seja, como você internacionaliza a sua atividade de pesquisa, a sua atividade profissional. Primeiro, acho que antes da gente pensar em como que a gente faz isso, rapidamente a razão, né? Porque isso vai dar um certo trabalho e por que você iria querer fazer isso? Então, a primeira coisa é que em grupo, em colaboração, você consegue fazer muito mais coisa, avançar o caminho do conhecimento. Por que a gente faz ciência? A gente faz porque a gente quer responder uma série de perguntas que são pertinentes à prática clínica, que vai melhorar a vida dos pacientes, e isso a gente pode, então, impulsionar, amplificar, melhorar, fazendo em grupo, em colaboração. A gente vai chegar mais rápido nos nossos objetivos, tá certo? Além disso, existe um aprendizado gigantesco para quem entra em colaborações, porque você aprende com os parceiros, aprende muito. Então, tem uma curva, assim, ascendente, incrível de aprendizado para quem engaja em atividades colaborativas. Não menos importante, isso acaba sendo uma derivação, mas serve como um selo de garantia. Então, se você tem projetos de colaboração com grupos que são reconhecidos fora, naturalmente isso te dá aí um selo de garantia frente aos seus parceiros no país, gerando um ciclo virtuoso, que é aquela história de todos correm para o mar, né? Então, quanto melhor você vai ficando, quanto mais reconhecido, mais fácil fazer pesquisa, mais fácil captar financiamento, e as coisas vão ficando cada vez melhores, né? E sobre essa questão de reconhecimento, a CAPES tem até como critério oficial um dos pontos que, quando ela vai avaliar os programas de pós-graduação, o que ela gradua como CAPES 6 para o CAPES 7, uma das diferenças principais é a internacionalização do programa. Quando você tem, então, essas parcerias externas, aumenta muito a sua chance de captação de verba de pesquisa. E com dinheiro, você faz as coisas de forma muito mais fácil. Por quê? Porque você pode contratar pessoas para ajudar você no seu projeto de pesquisa, você pode contratar softwares que vão ajudar na análise dos seus dados, contratar um estatístico, enfim. Dinheiro faz com que a pesquisa fique profissional e a história do ciclo virtuoso. E isso, assim, você passa, então, a ter mais possibilidade de captar verbas tanto nacionais quanto internacionais, por meio dos parceiros. Não só isso, tem uma questão de
conhecer outras pessoas, culturas, fazer amizades. Aqui é o grupo da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, com quem a gente tem projetos de pesquisa abordando questões de acesso à saúde em países de baixa e média renda, e aí o Brasil se inclui, motivo então da gente estar junto nisso, com foco em saúde pulmonar. Então, eles vieram no início do ano, um pouco antes da Covid estourar aqui no Brasil. Isso aqui a gente na Havaiandava Pizzaria, da família Mancini, eu recomendo para quem for a São Paulo. E foi super gostoso estar com eles. Então, esse é o porquê, tá certo? E aí, agora, ok, tô convencido, isso vale muito a pena. Como que eu faço isso? Eu quero dar esse passo, como que eu, então, transformo a minha linha de pesquisa em algo internacional, um produto internacionalizável, né? Um produto de importação. Então, a primeira coisa é o inglês. Então, assim, aqui nesse momento, eu não posso estressar menos. O inglês é a língua da ciência. Então, por exemplo, eu estou aqui na França, o francês é importante para mim, mas o inglês é fundamental, tá certo? Para as atividades que eu estou fazendo. Então, não é só ler paper. Se você quer internacionalização, não basta você conseguir ler um paper em inglês. Você precisa falar fluentemente, tá certo? Porque isso vai ser importante para o seu network, já que você está pensando em internacionalização. Então, vamos dizer que não seja o caso, às vezes eu converso isso, estava dando aula para alunos de medicina, enquanto eu estava no Brasil, eu falava muito isso para eles, eu falava, gente, é medicina, tá certo? Então, vocês vão precisar do inglês. Então, o inglês não está fluente. Pense o seguinte, você pode trancar um semestre, morar fora, que é o jeito mais rápido de você pegar fluência numa língua, voltar, não vai nada sair dos eixos. Você vai retomar o seu curso de medicina, tendo inglês fluente. Enfim, é nesse nível que é importante, tá certo? Ao ponto de você pensar, de pausar o que você está fazendo, aprender assim, com maestria o inglês, e aí retomar suas atividades. E por quê? Porque, assim, network, que é onde você cria os seus vínculos, em geral, acontece fora do ambiente oficial. Então, é depois que aconteceu o congresso, ali no corredor, que vão as conversas, aí você fica sabendo que vai ter um happy hour. Esse aqui é um happy hour que eu fui. Eu fui convidada de last minute, mas valeu. Fui convidada pelo chefe do departamento da Yale. Então, no Congresso Americano da ATS, as grandes universidades fazem festas. E o da Yale é a festa mais famosa lá da ATS. Essa festa, então, o congresso foi em Dallas, no Texas. Eles alugaram uma cobertura. Então vocês estão vendo, tem decoração com luzes, tem música, tem bebida, tem comida. Então, assim, é um ambiente super legal. E quem está comigo nessa foto é a Carrie Johansson, do Canadá, que é uma super pesquisadora da minha área, o Viren Cole, que é outro grande em terapia intensiva, a Jacelyn Peabody, que faz a pesquisa básica, e o Michael Megali, que faz terapia intensiva. Então, vejam, é um momento que as pessoas desarmam, se conectam, e a partir daí você mandar um e-mail para eles, olha, você pode me ajudar com isso? O que você acha? É outro nível que você encontra de receptividade, tá certo? Além de falar o inglês, você precisa, então, porque não é só a questão de ser simpática e ser legal, se você quer realmente internacionalizar o seu trabalho, você precisa falar a linguagem científica fluentemente. Qual que é a linguagem científica fluentemente? Você precisa, então, dominar a linguagem de método científico. Então, quando você usar a palavra trial, você está se referindo a um ensaio clínico. Quando você falar study, você sabe o que você está falando. Se você falar que é um caso de controle, você está entendendo em que nível da estratificação na linha do tempo aquilo ocorreu. Se você falar em coorte, você sabe exatamente o que você está usando. Se você usar associação, é uma coisa. Se você usar prediz, é outra coisa. Então, assim, as palavras têm significados muito específicos. Se você não as utiliza de forma correta, o interlocutor imediatamente identifica que você não
está familiarizado com o método. E que, portanto, pode ser um perigo, uma parceria, porque vai dar trabalho, tá certo? O que aconteceu na minha vida que mudou completamente a minha vida? Então, vejam, eu fiz minha formação na Faculdade de Medicina da USP, que tem Journal Club, que tem discussão científica, eu fiz doutorado lá, tá certo? E eu vou ser sincera com vocês, não foi lá que eu aprendi para valer a linguagem, o jargão de método científico. Foi nesse curso aqui que eu fiz, um curso da Harvard, que dura 8 meses, que é o Princípios e Práticas de Pesquisa Clínica, que foi a diferença, foi um divisor de águas para mim, tá certo? E eu descobri esse curso pelo seguinte, tinha um colega do meu grupo de pneumologia que estava fazendo esse curso, e quando a gente ia discutir os artigos no Journal Club, eu comecei a reparar que os comentários dele estavam muito interessantes e eram de outra qualidade. E eu fiquei intrigada com aquilo que estava acontecendo com ele, né? E aí ele veio me dizer, olha, eu estou fazendo um curso incrível, e aí falou do curso da Harvard, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, se eu quero fazer pesquisa, caramba, eu quero ter capacidade de olhar desse jeito, dessa forma crítica, dessa forma estruturada, dessa forma sólida para os dados. E aí foi quando eu fiz o curso e realmente foi toda a diferença. Além desse curso, o HCOR está aí estudando uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, de curso de pesquisa clínica, e tem também, muitos fazem lá no Instituto de Pesquisa do HCOR, onde todo mundo tem uma base forte de pesquisa, é o Master in Clinical Research da London School, que também é excelente, tá certo? Então, são aí opções que eu sugiro, tá certo? Que mudam o seu jeito de falar ciência. E aí isso faz com que o interlocutor reconheça um igual. A outra sugestão que eu faço, se você está querendo, então, estabelecer uma parceria, é que você chegue trazendo algo na sua bagagem. Então, porque a relação precisa ser de ganha-ganha. Se a relação se você não consegue antever que o outro lado vai ganhar alguma coisa com a sua chegada, pode ser que não dê certo essa parceria. Então, minha sugestão, por exemplo, que tal uma análise, pode começar com uma análise retrospectiva dos dados que você tem, feita de forma, assim, impecável, do ponto de vista de rigor metodológico, do qual eu acabei de falar, e você, então, mostrando os seus dados, mostrando quem você é, mostrando o tamanho do seu serviço, vai facilitar, então, essa interação com grupos internacionais. No meu caso, eu fiz exatamente isso, então, em artrite reumatoide, foi publicado agora no CHEST, mas isso a gente vem trabalhando há uns 2, 3 anos. A gente olhou para a nossa população de artrite reumatoide na Reumato, com o apoio da Carina Bonfiglioli. Vejam, em vermelho tem 2 colegas que são da Harvard Medical University, e como que eles estão aí, eles vieram nos visitar, num congresso, e a gente conversando sobre a nossa base de dados, eu perguntei se eles poderiam ajudar no projeto, e qual era o ganha-ganha. A gente, então, tinha todos esses dados para publicação, e eles tinham a expertise de pesquisa, de escrita científica, e foi muito bom essa troca. E aí, a gente, então, publicou os nossos dados para poder, então, partir para coisas maiores, como, por exemplo, o estudo BERTA, que vai ser um estudo prospectivo e que conta com a participação da doutora Lícia Mota, doutora Luciana Muniz, as duas aí de Brasília. Então, esse projeto, então, que a gente publicou, foi o que me facultou a entrada, então, no mundo, vamos dizer, aí, internacional da pesquisa em artrite reumatoide em doenças intersticiais. A outra coisa que pode ser um adjuvante muito importante é o uso bem feito das mídias sociais. A principal plataforma onde as pessoas de medicina e ciência estão é no Twitter, tá certo? Então, se você entrar no Twitter, se você tiver conteúdo para mostrar e você começar a interagir, responder os twitters, as pessoas começam a ver você e você passa, então, a ser reconhecido. Então, Letícia, eu sei quem é, sim, de São Paulo, e quando eu vou aos congressos, várias pessoas vêm, oi, tudo bem, eu sou fulano do Twitter, e aquele projeto seu...
é sensacional, tá certo? Então, é realmente um adjuvante aí nessa internacionalização. E, por fim, quando é o momento ideal para pensar em internacionalização? Em que momento você pensa, bom, é agora eu estou pronto, agora é a hora. Então, o momento ideal é quando você tem essas três coisas. Então, inglês fluente, expertise em método científico é fundamental. E você acumulou alguma bagagem, não precisa ser grande, tá certo? Acumulou alguma bagagem que está no padrão, no standard internacional de pesquisa, que vai ser reconhecido como um valor pelo outro, pelo parceiro que você visa, e nesse momento que você pegou esses três fatores, é a hora que você está preparado para se lançar aí, a sondar grupos, e aí, o que você acha da gente fazer um estudo colaborativo? No início, pode ser que você não esteja liderando a iniciativa, que você esteja colaborando, ok, mas ao colaborar, você pega o jeito, como que é feito isso, e em breve você pode estar liderando uma iniciativa, tá certo? Outras dicas importantes. Então, inteligência emocional é fundamental. Por quê? Porque você está se lançando numa nova relação, é uma relação profissional, mas sempre tem ali o fantasma da rejeição, do meu valor, se aquilo tá, então tem a questão da comunicação, tem questões interculturais, então você ser assertivo, falar claramente quais são os seus objetivos, onde que você vê um ganha, responsabilidade pelo, aconteceu algum problema, um erro, olha, me desculpa, o erro foi meu, eu vou rever isso. Isso tudo vai dando confiança para o outro lado, para realmente entender que não, eu posso então ser parceiro dessa pessoa, porque essa pessoa, ela é responsável, tem uma comunicação clara, transparente, íntegra. E a outra coisa é não se desanimar com os nãos, porque os nãos acontecem, pode não dar certo, pode nem te responder. Isso não significa que o seu projeto não vale a pena ou que você não vale a pena. Então, primeiro tome posse do seu conteúdo. Olha, estou preparado. Estar preparado não significa ser perfeito, tá certo? Estar preparado é ter o suficiente para se lançar aquela aventura. E pensando que durante a aventura você vai aprender muita coisa. Então, você não precisa estar perfeito, você precisa estar suficientemente preparado. Estou suficientemente preparado, vou me lançar. Encontrei aí uma porta fechada aqui, outra ali, quais são o meu plano A, meu plano B, para onde que eu vou, e não achar que aquilo significa que você não presta. Cuidado na escolha do parceiro, isso é outra dica que eu dou. Às vezes a gente pensa, nossa, eu quero ir para aquele lugar que é o super ultra mega blaster das galáxias, mas pense, quem são as pessoas que estão lá? Como que elas vão te tratar? Que tipo de relação vai ser estabelecida? Cuidado com as relações predatórias, existe, tá certo? Ou com as relações, tipo, a pessoa diz sim, mas não tá nem aí para você. Então, fique atento a esses sinais, são sinais indiretos, às vezes uma visita ao local vai te ajudar a perceber a atmosfera da coisa, e alguma assimetria na relação é ok, então assim, o outro pesquisador tem mais experiência, mais bagagem do que você, mas muita assimetria, tipo, eu quero, por exemplo, na minha área, eu quero estabelecer uma parceria com o doutor super ultra das galáxias. É muito provável que ele não vai ter tempo para mim, não vai ter interesse, enfim, ele está envolvido em outros projetos de outro nível. Do ponto de vista prático, às vezes você convidar alguém que você está interessado em começar isso para vir num congresso é uma excelente oportunidade para você sentir se aquilo vai dar liga. Então, aqui na foto, aqui em cima, é o professor Bruno Crestani, que é o chefe da divisão de pneumo aqui do Hospital Bichat, em Paris, visitando São Paulo. E eu fiquei responsável por ficar com ele por ali, e a gente teve uma interação incrível, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, bom, ele me parece uma pessoa super legal, então eu acho que é mais um ponto checado, porque eu não viria para cá, para Paris, se a pesquisa fosse incrível, mas o cara não fosse legal. De verdade, para mim, para esse nível de mudança, que no meu caso representou trazer família, criança, etc., eu não faria. Então, eu chequei uma série de coisas. E aqui embaixo é eu visitando eles. Então, eu vim aqui no ano passado, justamente para fazer todas essas sondagens antes da gente engajar aí numa relação, né, mais estabelecida.
eu estou aqui dando para vocês um exemplo, mas existem várias rotas, várias possibilidades, tá certo? Vocês podem, talvez, do que eu falei, tirar elementos que vão ser aplicáveis à realidade de vocês. E, por último, eu acho muito importante, a profissão se insere na vida, e a vida passa muito rápido, então tudo tem que estar, na meu ver, encaixado numa sensação de bem-estar, você está feliz com aquilo, tem diversão envolvida, tá certo? Eu e meu marido, então, escolhemos Paris, a gente tinha outras cidades para a gente escolher fazer esse período sabático que a gente está aqui. Um dos motivos é porque é Paris, eu não vou mentir para vocês, entendeu? Então, a gente levou em consideração tudo isso, assim, por exemplo, Oxford é um lugar incrível do ponto de vista profissional, mas é uma cidade que todo mundo fala que mora lá, que é super chata. Então, né, isso aí é um ponto contra Oxford. E aí a gente vai pesando na balança várias coisas até tomar a decisão. Então, leve em conta isso também. Poxa, esse lugar eu quero conhecer, é um lugar incrível, tenho amigos, etc. Enfim. Isso aqui sou eu, só por curiosidade, na minha formatura aí na UNB, tá certo? Em 2002. Eu e a doutora Andrea Bischoff, que também, por acaso, está nos Estados Unidos, ela pratica nos Estados Unidos, se mudou para lá, em Denver, região pediátrica, nós éramos da mesma turma. Nessa época aí eu não fazia a menor ideia de onde eu estaria hoje, por exemplo, quase 20 anos depois. Então vejam que de você não ter um planejamento completo da sua carreira logo no início, não é obrigatoriamente sinal de mau prognóstico. Eu estou aqui um exemplo para dar para vocês. Aqui estão os meus contatos de mídia social. Nesses tempos de Covid, eu queria só reforçar que no Instagram eu posto diariamente conteúdo de Covid para leigos, tá certo? Como se proteger num supermercado, como se proteger num consultório, como que a situação da Covid está no Brasil, enfim. E nos outros locais, conteúdo mais profissional. É isso. Obrigada pelo convite. Letícia, muito obrigada pela aula. Você pode compartilhar, Leonardo. Muito obrigada pela aula, assim, interessantíssima. Eu acho que uma aula muito prática, né? Muitas dicas realmente, né? E eu acho que algumas coisas que você colocou aí essenciais. A primeira é a questão da língua, né? Nós, no Brasil, nós temos uma tendência a nos proteger com o português. Então, a gente, na verdade, não fala nem o espanhol que nossos vizinhos falam, né? Agora que entrou na grade curricular há poucos anos, então a gente se comunica muito assim. Isso eu falo de uma forma geral, a população, né? Quem quiser que entenda o português. E tenta forçar o português, que não vai acontecer. O português não vai ser a língua mundial jamais. Então, você realmente tem que aprender uma língua. A língua da ciência atualmente é o inglês, e é isso. Você tem que dominar amplamente. Nossos filhos já estão sendo educados em uma outra realidade para que tenham um outro domínio do inglês. Mas o fato de nós não termos, acho que isso você coloca muito bem, o fato de você, não precisa você ter nascido lá, estado na escola americana para você dominar o inglês. Você pode aprender a dominar em qualquer época da sua vida, né? E basta querer, basta se esforçar para isso, né? Eu tenho um paciente que aprendeu a falar inglês depois de 70 e hoje fala com uma fluência espetacular. Então, é você querer. E assim, isso não tem, é o começo de tudo. Isso é inquestionável. Não dá para titubear se você quer seguir uma carreira de internacionalização, né? E é isso, assim, o que você quer fazer? Você quer se mudar para lá? Isso é uma possibilidade, é o que você fez agora, ter uma vivência em loco. Mas nem sempre isso é necessário, que foi o que você colocou, né? Exato. Nós temos que os programas, o nosso programa aqui de pós-graduação, por exemplo, almeja o 6 agora, né? Espere para o 6 na próxima avaliação, e nós estamos já estruturando a internacionalização, que para a gente é essencial. Então, a gente tem que conversar e tem que se internacionalizar, porque cada vez mais a ciência vai funcionar dessa forma. Então, acho que você deu uma experiência prática, a sua experiência, né, como aconteceu, e com passo a passo muito legal, muito interessante. E o curso, né, lembrar para quem está assistindo aqui, sobretudo os que são alunos da nossa pós-graduação aqui, que o curso que a Letícia citou, ele é fornecido pela nossa pós-graduação. Então, nós temos acesso através da pós-graduação,
E quem tiver interesse deve entrar em contato com a secretaria. Eu vou abrir aqui, porque eu sei também que a Letícia tem compromisso daqui a pouco, né? Então eu vou abrir algumas considerações e trazer algumas coisas do chat. Nós temos muitos elogios, né? A Rayane Lacour fez um comentário específico aqui para a Gessilmara, agradecendo a palestra da Gessilmara e fazendo a seguinte observação que eu acho que a gente pode aqui discutir um pouquinho mais. É muito bom ouvir uma palestra de uma investigadora engajada nos processos operacionais da pesquisa clínica. Quando saímos do âmbito acadêmico e chegamos à pesquisa clínica, não temos ideia do mundo novo que nos espera. Temos recebido novos investigadores que subestimam os conhecimentos das boas práticas clínicas e aspectos operacionais e logísticos. Muitos desvios de protocolo acabam sendo gerados e o centro de pesquisa tem os dados comprometidos. Então, acredito que precisamos começar a preparar, mesmo no meio acadêmico, os profissionais que integram toda essa cadeia de produção de conhecimento. Então, eu queria um comentário da Gessilmara e também da Letícia sobre essa observação muito pertinente da Rayane. Muito obrigada, Rayane. Aliás, Letícia, muito obrigada. Eu adorei ver tudo isso, porque eu também tive uma internacionalização e fui para a Holanda com a família toda também. Durante o doutorado, mas eu falo que você foi planejado, é muito legal ver esse planejamento e ver tudo que a gente pode. Hoje eu tenho uma outra visão, eu era um pouco mais jovem, né? E eu falo que a Holanda me escolheu, não foi eu que escolhi, você escolheu. E no fim foi maravilhoso também. Então, às vezes a gente planeja e não sai como a gente pensa. Então, eu só queria dar esse outro lado para as pessoas. A gente pensa que quer planejar tudo, a gente é muito controladora, mulher, de uma forma geral, que é tudo certinho. Mas às vezes as coisas vêm para a gente, sei lá, o universo, Deus, a gente tem que acreditar, porque faz você ir para um lugar e você tenta, mas faz. Aí você chega lá e é maravilhoso também, né? Então a gente saber ouvir os movimentos que a vida faz na nossa direção. Às vezes as coisas vêm na nossa direção sem a gente planejar. Então também está atento a essas oportunidades, né? Para complementar, que a minha experiência foi diferente, mas eu adorei refletir sobre isso agora, eu não tinha parado para pensar. E aí, sobre a concordo, você, Rayane, é um outro universo mesmo. E se a pessoa não está preparada, ela se frustra, né? Na primeira erro, aí começa a ter aquele monte de pendência, um monte de desvios, o monitor vem, cobra. Você tem que ter um alinhamento e uma qualidade. É um slide que eu tinha colocado, mas eu até tirei, que chama o COA, né? Que é o mínimo que a gente precisa ter de cuidado. Então, a gente fala que na pesquisa clínica, tudo que não está escrito não foi feito. É igual a gente ensinar o aluno a fazer semiologia, tem que fazer o roteiro completo, tem que pôr nega isso, nega, que tem que pôr tudo, porque se não tem escrito ali, você não sabe se foi feito ou se não foi perguntado, né? Então, a pesquisa clínica nos traz de novo aquela anamnese completa, aquele checklist completo, tudo tem que ser feito exatamente como está no protocolo, né? Caso isso não aconteça, daí que você falou, os desvios, os monitores vêm e o centro acaba ficando queimado. A gente tem que tomar muito cuidado, fica uma mácula. E assim, como eles se conversam entre eles, dentro das CROs, né, que a gente fala que hoje são as centrais, que são captadoras dos centros que vão participar dos estudos. Então, se você não tem essa estrutura mínima, não entre. Esse é um conselho, não entre, porque se você queima a largada, não entra mais. Você é queimado nesse mundo. Eles se conversam. Aquele centro lá dá certo, não. Então, assim, o cuidado na entrada, o preparo das pessoas, isso que você falou, é essencial. E eu acho que o ideal é começar por quem está na vida acadêmica até mesmo. Você tem toda razão. Porque são pessoas que já têm um perfil. Eu acabei de montar aqui para o estudo da vacina do Butantan, por exemplo, uma equipe com 26 pessoas nova. Eu tive que sair do zero de uma equipe que não... Assim, entrevistei muita gente, tive que preparar muita gente. E durante o processo, assim, eu falo que a gente está trocando o pneu com o carro andando o tempo inteiro agora, né? E eu tive que substituir e trocar alguns dos profissionais da equipe, porque não se ajustaram por essa questão. E não dava para esperar eles se ajustarem e ensinar, porque tudo é tempo. A gente sabe que tem que dar oportunidade, que todo mundo, como você falou, aprende.
né? Talvez de uma forma ou de outra você tem que ter o cuidado e a paciência de ensinar, mas a gente não tinha esse tempo neste momento. E preparar as pessoas. Então, é essencial, senão não dá certo. Posso dizer, a equipe tem que estar minimamente preparada para iniciar. Porque senão você vem, você promete o que não vai cumprir. Então, quando tem um visibility, uma visita de iniciação, que eles vêm conhecer seu centro, uma CRO, alguma farma, você tem que falar exatamente aquilo que você vai entregar. Então, você promete, eu vou incluir 10 pessoas, que você inclua 12. Mas não promete 20 e inclui 10, né? E não faça isso com má qualidade. E não adianta também colocar 10 e 2 chegar no final. Então, é tudo aquela coisa da retenção e da qualidade. O cuidado de você sempre estar bem atento a todos os processos, saber como eles funcionam, é igual a orquestra. É saber todos os processos necessários dentro desse, um workflow mesmo, dentro de toda a estrutura para execução do protocolo, tem que estar afinado igual uma orquestra. Tem que estar dessa forma, para acontecer bem a pesquisa clínica. Letícia, quer complementar? Eu concordo com a Jucimara, é um mundo à parte, né? E é como bem ela falou, o fato de você ter treinamento clínico não significa que você vai estar familiarizado com os processos de procedimentos da pesquisa, e esses procedimentos não estão aí à toa, mas estão para garantir qualidade de dado, reproducibilidade, que você depois vai reportar resultados que você pode confiar. Então, é isso, concordo. E eu vou fazer uma analogia com o que a Gessilmara puxou lá no início da aula dela, quando ela falou da orquestra e tal, né? Então, quando você está trabalhando em pesquisa, e a Gessilmara falou, fez a comparação aí com a dança, né? Não interessa se o indivíduo, você é o solista, ou se você está no corpo de baile, ou se você passou ali na figuração ali atrás, o resultado do todo, ele depende de que todo mundo esteja bem, né? Não adianta num espetáculo que o solista seja maravilhoso e que ali o corpo de baile seja um fracasso, cada uma faça no tempo, né? O corpo de baile, ninguém consegue distinguir ali muito distante quem é você ali naquele grupo, mas consegue distinguir a uniformidade. O que leva ao sucesso é justamente todo mundo estar uniforme, todo mundo fazer bem. E às vezes, se você tem um grupo, né, que não é um grupo assim, todo mundo tem um nível muito elevado, e você vai fazer ali uma apresentação, o coreógrafo ele vai adequar para o nível que todo mundo possa fazer igual, né? Possa, fora o solista, né? Então, isso que está falando da pesquisa, você tem que ter um nível mínimo que todo mundo consiga seguir, porque se você é muito difícil, metade vai conseguir fazer, metade não, o espetáculo é um desastre para a plateia. Então, é isso, você nem sempre vai ter a equipe dos sonhos que você quer, nem sempre você vai ter os melhores bailarinos ali, é aquela equipe que você tem naquele momento, você se adequa mais para funcionar com aquilo. É o que a Gessilmara falou ali, você prometeu 10, então entregue 11, entregue 12, mas você não pode prometer mais e não cumprir, é a mesma coisa do espetáculo. Eu não posso tentar fazer uma coisa muito maior, que exige 50 bailarinos no palco e eu tenho 5 e vou fazer uma coisa mambembe lá. Então, assim, faça bem feito aquilo que você se propuser a fazer, né? E aí você mostra para o serviço. Né? Aqui a Letícia colocou também, né? Que você não precisa saber tudo, você não precisa, você está num processo de crescimento, todos nós, sempre, né? Então você vai colaborando com aquilo que você pode e levando em consideração o que é realmente seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é coordenar um grupo de pesquisa um dia, talvez sim, talvez não. Talvez você esteja satisfeito em participar. Ok com isso. Ok, você vai participar ali e você não quer assumir as responsabilidades que vão além dali, vão trazer impactos outros para a sua vida. Então, estabelecer aquilo também que faz você sentir bem dentro da pesquisa, né? A pesquisa, assim como qualquer atividade que a gente exerça, você tem que fazer com prazer, né? Fazer com prazer e você tem que se sentir bem com aquilo. Então, acho que a experiência que as duas trouxeram aqui foi muito rica, muito legal nesse cenário. Eu queria aproveitar, porque eu sei que a Letícia vai ter que sair antes. Letícia, fique bem à vontade para dizer a hora que você precisa sair, porque a gente ainda pode ficar um tempinho aqui com a Gessilmara, se ela puder. Eu preciso sair agora. Ô, Letícia, Eu gosto.
Eu imaginei, pelo horário que você tem a atividade. Eu queria, então, pedir que você fizesse suas últimas considerações antes de sair, que eu tenho aqui algumas perguntas para a Gessilmar ainda. E Tá agradecer, lógico, joia. sua participação. Eu queria agradecer muito o convite, um tema super interessante, com pessoas queridas na minha escola. Então, muito legal participar. Eu posso dizer para vocês que a jornada de internacionalização da carreira é muito gratificante, é divertido. Eu acho que traz um sabor a mais aí para a prática. Então, eu recomendo, me coloco à disposição nas mídias sociais aí, eu estou sempre, volta e meia, falando de pesquisa. Eu vou estar desconectando mais cedo, mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, por lá eu estou. Tá bom? Então, muito Obrigada. obrigada, Letícia, e um beijo e bom dia para você, Beijo, tá? Lê. Prazer em Até Obrigada para mais. vocês também, gente. Um Beijo. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Então, a Letícia, então, só para ela saiu, mas eu gostaria de complementar. A Letícia é uma pessoa que realmente planejou o que ela queria fazer, né? Então, a Letícia, quando eu falo isso do objetivo, né? Seu objetivo pode ser sair daqui ou não. Você pode falar, não, mas eu não quero morar fora, eu tenho minha vida profissional estruturada aqui, eu não quero fazer isso, sair, levar a família. Não necessariamente você precisa fazer isso, você pode colaborar, participar de grupos internacionais estando aqui. E uma coisa que vai nos auxiliar muito nisso, está nos auxiliando, é essa vida virtual. A pandemia, com todas as coisas horríveis que ela trouxe, também trouxe coisas boas, né? Uma delas é essa aqui, é a gente poder facilidade da fazer, né? comunicação, né? É a comunicação, a gente tem uma Encurtou a facilidade. distância, literalmente encurtou a Literalmente. Porque nós podemos fazer isso aqui com alguém, né? Olha, acabamos de conversar aqui com a Letícia, que está em Paris, né? Poderíamos ter um pesquisador de qualquer lugar do mundo participando. Então, isso facilitou, né? Era uma tecnologia que a gente já tinha, mas que a gente passou a utilizar por motivo de força maior e que vai ficar. Então, é saber que você pode seguir por um caminho planejado, é isso que a Letícia fez. A Letícia determinou que ela gostaria de fazer isso, planejou por 2 a 3 anos, e agora vai passar o período dela aqui, e às vezes cai no seu colo, né, Gessilmara? Às vezes acontece isso, né? Porque o que a Gessilmara falou, a coisa aparece e aí cabe a você seguir ou não. Mas a internacionalização, para quem quer fazer pesquisa, é cada vez mais importante, até por conta da questão do financiamento. Nós temos, todos vocês sabem disso, quem lida com pesquisa, e quem está querendo começar a carreira, é bom que saiba, a gente tem restrição de financiamento aqui no Brasil. Então, muitas vezes a gente pesquisa com dinheiro do próprio bolso. E, assim, fora as coisas são muito diferentes, né? Então, às vezes, você trabalhar em cooperação, a gente tem buscado isso aqui nos projetos do HUB, que estão se estruturando, achar grupos de fora, né? Grupos da Europa, grupos dos Estados Unidos, que têm verbas para investir, desejam trabalhar em conjunto. E, às vezes, nesse processo, né? A gente hoje, por exemplo, está em discussão, um dos nossos trabalhos, eles ofereceram para que a gente participe em uma análise sem ter a coautoria. Nossos dados iriam em uma meta-análise, eles citariam de onde eles vêm, mas sem ter a coautoria. Então, a gente tem que discutir o quanto vale, né? É uma vitrine, né? Se trabalhar com um grupo muito grande, expor, quem sabe para o futuro, mas isso que a Letícia colocou também de parcerias predatórias, né? Nós temos que pesar muito tudo isso, né? E eu queria perguntar aqui para a Gessilmara, ela usou o termo assim, trocar o pneu com o carro andando. Gessilmara, isso aconteceu. Eu queria que você falasse um pouco das experiências de pesquisa na pandemia da Sociedade Brasileira de Reumatologia. A Gessilmara, assim como eu, né, reumatologista, e a nossa sociedade, que é uma sociedade médica, né, ela não é uma sociedade a priori para pesquisa, ela é uma sociedade científica médica, mas ela se estruturou muito rápido para produzir pesquisa porque nós temos um perfil de pacientes. E eu queria que a Gessilmara contextualizasse para as pessoas que não estiveram envolvidas nisso, como isso aconteceu e os frutos que isso gerou, inclusive com um núcleo de pesquisa permanente agora dentro da sociedade. Obrigada pela oportunidade. Eu acabei não incluindo isso na aula, porque eu queria falar um pouquinho mais do desenvolvimento da pesquisa clínica também, né, das vacinas, que era um escopo hoje, né, no meio. Eu acho que tem outra expressão muito interessante, que a hora que você estava falando, é dançar conforme a música também, né, que casa com o que você falou do que a gente tem, o que temos para hoje. É isso, vamos aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as nossas escolhas, porque tudo tem prós e contras. Então, sair do país
ir ou não tem os prós e contras, entrar numa parceria tem os prós e contras, liderar uma equipe tem prós e contras, participar também. Então, a cada escolha que se fizer, tudo tem prós e contras, a gente assumir essa escolha e lidar bem com ela. Acho que essa é a principal parte de tudo, né? Que qualquer posição que a gente esteja, ou de coordenação, ou de estar colaborando, só assim, nisso que você comentou, hoje, o meu olhar em relação à colaboração, a gente pode ter colaborado, ter vivido, ter colaborado bastante em estudos. E né, já está coordenando, eu passei esses passos aí que a Letícia falou e foi acontecendo. Eu acho que eu não planejei, falo comigo, eu não planejei, mas foi acontecendo, enfim. E realmente esse cuidado do que vale a pena, porque realmente tem muitas pessoas que chegam aqui para investir e usam os nossos dados e a gente, tudo que é combinado não sai caro. São vários ditados aqui que a gente vai aprendendo. Então, combinar antes, não. Saber também colocar e acreditar na gente. Não, para não entrar como coautor, não. Para nós, essa parceria assim não seria interessante, né? Aquilo que a Letícia falou, de ter muito desbalanço aí. Então, realmente, você falou, será que vai dar uma vitrine? Porque quem vai aparecer são eles, você vai colocar onde? Eu já participei muito, que não apareceu, aí isso não... Vou te ser sincera, me ajudou a ganhar experiência, não entrar mais em roubada, não entrar mais em nada que não se combina antes. Então, combinar muito bem qualquer parceria, qualquer colaboração, deixar muito pré-estabelecido, e você é ótima nisso, aquelas regrinhas, como vai ser cada um, tudo bem combinado. Então, essa experiência a gente trouxe, por que eu estou falando? Que a gente trouxe para essa formação, e isso ajudou muito a ter um sucesso, né? A gente tentar combinar antes. Óbvio que teve situações que a gente teve literalmente que trocar o pneu com o carro andando. Por quê? Porque nós iniciamos junto com a pandemia e foi num ritmo alucinado. Tem ideia, o primeiro projeto que a Alicia foi contactada aí pelo Ministério da Saúde por um amigo em relação a estudo de hidroxicloroquina, falou com a gente e ela estava também super envolvida aí com as coisas do RUB, né, da EBSER, que ela assumiu, foi toda uma questão, tudo ao mesmo tempo acontecendo, e eu e um outro colega, que é o Marcelo, falou, não, nós vamos escrever. Nós escrevemos esse projeto num final de semana, e na sexta-feira ele estava aprovado na Conep. Isso assim, começou, na sexta-feira, no domingo a gente estava começando. Em menos de uma semana, ele foi escrito, aprovado e iniciado. O do Mário Pinotti. Foi a coisa assim mais... Então, com certeza, na hora de preencher, nós não fizemos um piloto, como se manda, tentamos fazer, né? No domingo, para começar na segunda-feira. Então, assim, foi muito interessante, a gente foi aprendendo com os erros e sabendo administrá-los. Então, a cada centro, no fim, foram 24 centros no Brasil que entraram no estudo. A cada centro que entrava, a gente acompanhava esse início, a entrada dos dados. Aí a gente já vendo, era uma plataforma virtual do REDCap, que é super interessante, muito boa para fazer esses estudos multicêntricos, porque garante o sigilo, né, a confiabilidade dos dados. E a gente foi vendo algum detalhe aqui, o outro lá, nossa, essa informação não está entrando muito adequada. Então, assim, muitas vezes a gente teve que ir mudando, pouquinho. Mas, olha, cada vez que a gente mudava, a gente chegou a olhar para trás, a gente já tinha 2.000 pessoas entrado no banco de dados. Isso incorria em ter que voltar manualmente em tudo e arrumar. Então, olha, o planejamento realmente, ele é muito importante, é que nós vivemos essa experiência, para dizer, hoje, o segundo projeto que a gente montou no meio do caminho, que foi o registro, ele já veio com muito mais estrutura, tanto que a gente já está colhendo muito mais frutos, apesar de ser muito mais ambicioso, maior, um banco de dados maior, desse primeiro projeto do hidroxicloroquina. Ele é um projeto lindo, né? Que ele envolveu 24 centros no Brasil, mais assim, de 50 investigadores e mais de 400 alunos que receberam certificado, que receberam, sabe, foi uma vivência que vai ser inesquecível para todos nós, que vai deixar um legado imenso para a sociedade que não tinha esse cunho, aprendeu juntos. Então, é juntos, aprendendo a valorizar a equipe, o fazer junto, um apoiar o outro. E eu usava outra expressão no meio do caminho, vamos passar o bastão, olha, um está quase parando de respirar aí, vamos passar para o outro, que a gente não parou, nem final de semana, nem feriado, foram 6 meses sem parar, né? Todos nós.
A gente ia passando o bastão, ia trocando, mudando, fazendo algumas alterações no protocolo, e hoje eu acho que foi um protocolo muito feliz. A gente não conseguiu ainda publicar muito, justamente talvez por esses ajustes, pelo olhar da política de publicação que está hoje. Então, talvez o outro estudo foi mais estruturado, foi mais pensado, e estão saber aproveitar os dados também. A gente tem que agora parar e olhar, porque é um banco de dados gigante, né? Mas essa experiência gerou muitas outras. Aí a gente teve a ideia de ver, são mais de 400 alunos, esses alunos estão todos, somos todos professores de faculdade, né? Que com a cabecinha deles estão no curso de medicina, uns mais no início, uns no meio, no fim. Nossa, como eu vou me formar médico, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Eles estavam entrando em parafuso, então vamos ver o que está acontecendo. Se impactou na vida deles participar de um projeto científico, mas impactou muito, eles se sentiram muito úteis. Assim, mudou a vida de todo mundo, dos pacientes, dos alunos, da gente, né? Então, essa integração, trabalhar em grupo, saber compartilhar, saber passar o bastão, saber admitir os erros, como a Letícia falou, errei, vou lá, vamos mudar, vamos tentar melhorar, faz parte de trabalhar em grupo. E eu tenho um orgulho enorme, acho que eu aprendi tanto esse ano, mas tanto que eu nunca aprendi na minha vida. E isso que a Letícia colocou também, né, assim, da inteligência emocional, é importante para quem não está vivendo ali na pesquisa do dia a dia, entender que quando as coisas estão acontecendo, ainda mais nessa situação da pandemia, que é o tema da aula da Gessilmar, tudo acontecendo ao mesmo tempo e se estruturando muito rapidamente e erros tendo que ser corrigidos à medida que o processo acontecia, isso também traz muito estresse, né? Porque, assim, todo mundo é ser humano, então já tem o estresse pessoal de estar vivendo a situação, do medo do adoecimento, da perda, e mais a confusão da pesquisa acontecendo simultaneamente. Então, é também ter o equilíbrio de lidar com essas situações, que não é fácil. Vão surgindo muitos problemas, quando você trabalha com os grupos grandes, você tem muitas características individuais de cada pesquisador, de cada centro, né? E tudo isso é importante na equação. E tudo isso é uma curva de aprendizado, como a Gessilmara colocou, né? Você vai aprendendo e vai crescendo. Né? Quando você assume alguma coisa, óbvio que você tem alguns louros, mas você também assume o que dá errado, o gerenciamento de problemas. Eu acho que em relação à inteligência emocional, acho que assim, o maior ponto da inteligência emocional, que eu falo que eu estou trabalhando, ainda não tenho, com certeza estamos seres em construção, eu acho que é aprender a gerenciamento de problemas, né? Aprender a gerenciar. E esse momento nos ensinou muito isso, porque foi nesse sentido. Vamos ter que consertar, vai ter gente achando ruim, tem muitas pessoas que não entendem a necessidade das mudanças no meio do processo, né? Então, realmente lidar com essas frustrações, né? Eu acho que lidar com as frustrações alheias, administrar as frustrações e expectativas das pessoas, né? Isso é gerenciamento de problemas, porque a gente, ao mesmo tempo, teve que lidar com toda essa insegurança, esse momento pessoal, lidar com as expectativas e frustrações de cada um, que foram aumentando e diminuindo a cada momento, altos e baixos de todos nós, né? Então, do lado da vida pessoal, eu acho que para todos nós foi também um grande aprendizado. Na segunda-feira, nós tivemos 2 palestras aqui que estão disponíveis na plataforma para quem quiser depois assistir, que eu achei fabulosas, a do professor Lindo, a da Fiocruz, que falou sobre pesquisa, expectativa versus realidade. Então, aquilo que é o ideal e aquilo que vai acontecer de fato, né? E a do professor Otávio, que falou pesquisa no Brasil, sangue, suor e lágrimas, que é um bom resumo do que a gente passa, né? Então, é dar o sangue pela pesquisa, é trabalhar muito o suor, muitas vezes lágrimas, muita coisa dá errada no processo, e você tem que reajustar, mudar o curso e reajustar ali as velas. Eu também queria, antes que a gente tenha mais, está quase encerrando nosso tempo, levantar uma outra questão, que também foi a Letícia que trouxe, que eu achei legal trazer nesse momento, que é a questão do bom uso das mídias sociais, não é? Então, as mídias, assim, muitas vezes
nós pensamos nas mídias como algo social, né? São mídias digitais, na verdade, não são mídias sociais necessariamente, embora esse nome seja utilizado como, o termo seja utilizado como sinônimo. Mas quem tiver interesse pode utilizá-las profissionalmente para pesquisa, né? Porque as mídias têm duas funções diferentes. Você pode utilizá-la pessoalmente, e aí a função é mais social mesmo, a função é que você quiser dar, compartilhar bons momentos e tal, mas você pode usar aquilo profissionalmente, tanto como instituição, como quanto indivíduo, e a Letícia mostrou ali um uso excelente, né? Ela usa o Twitter para poder fazer essa network, para procurar o local de internacionalização, seguindo sempre aquelas pessoas, né, que têm publicações relevantes e tal, e também a outra mídia, o Instagram, função de educação, que foi muito importante durante esse período da pandemia, foi uma voz sensata, trazendo informação correta durante todo esse período. Então, a gente também é outra questão. A única coisa é que não pode ser misturado, né? Então, o que é o profissional com o que é o pessoal no mesmo tipo de mídia, são mídias diferentes, com desenhos diferentes, propostas diferentes, tal. Então, também uma questão muito importante que ela trouxe, que eu acho que é muito, muito válida. A gente vive hoje um momento de ação, né, imersão no mundo virtual, como eu falei, a pandemia acelerou isso, a gente já via, mas agora acelerou de vez. A gente hoje vai usar cada vez mais o wearable devices, vai usar cada vez machine learning para interpretação de dados, e a gente tem que aprender a se comunicar nesse mundo virtual e utilizar todas essas ferramentas, né, a nosso favor também, né? Mais uma vez, aquela pessoa que deseja fazer isso não precisa virar uma obrigação a mais para o pesquisador que já faz um monte de coisa. Eu tenho que, além do Lattes, que é o que a gente precisa manter realmente atualizado, eu tenho que manter o meu LinkedIn atualizado, eu tenho que fazer um Twitter que eu sigo todo mundo, comento todo mundo, eu tenho que fazer um Instagram para as pessoas que são, né, a população em geral. Lógico que isso pode ser enlouquecedor, né? E o objetivo não é trazer mais estresse ou mais demanda. Como eu coloquei inicialmente, é focar. Qual é o seu objetivo? E trabalhar com isso, sabendo que você tem essas ferramentas, né? Gessilmara, eu queria agradecer muito a sua participação. Nós vamos encerrar aqui, mas dizer que a gente aprendeu muito hoje em termos teóricos, mas também tivemos muitas reflexões extremamente válidas. Então, eu queria agradecer muito a sua participação e a presença de todos vocês aqui. E eu espero contar com você nas próximas jornadas aqui do nosso Hospital Universitário de Brasília. Olha, eu fico muito feliz. Eu espero ir, apesar de eu adorar o que a mídia, o que o palco virtual proporcionou, mas eu tô com uma saudade de vocês enorme de aí, viu? Eu espero que a próxima eu possa ir para ver esse centro de pesquisa estruturado e colaborar no que eu puder. Você sabe que meu coraçãozinho está aí de corpo e alma, quer dizer, eu estou de corpo e alma, apesar de não estar aí, estou aí de corpo e alma. Não, teremos no futuro eventos híbridos, então desejo tudo lindo para vocês, um ótimo futuro nesse núcleo de pesquisa, que vocês consigam a nota 6, né? E um beijo muito grande para todos, um abraço virtual enorme. Fiquem bem, obrigada, Gessilmara, um abraço a todos. Tchau. Até mais.